Opa, olha, a gente volta. E aí, preparados? Tem muito mais questão agora sem imagem. Então vocês vão fazer aí, pega uma folhinha para ir riscando, para ver se vocês vão conseguir chegar sozinhos ao resultado. Eu vou começar a falar para dar ideia e vocês vão começando o desenvolvimento de vocês. Eu quero todos participando para ver se vocês conseguem chegar no resultado. Deixa eu ver o que o Gabriel colocou aqui para mim. Quartil. Gabriel, medidas de dispersão, tá bom? É conteúdo da estatística, sim. Você tem dois tipos de medidas. Você tem a medida, no caso, medidas de tendência central, que é aquela média, mediana e moda, e você tem as medidas de dispersão, professor, que é o desvio médio, o desvio padrão e a variância. O quartil, ele se obtém a partir dessas três que vocês, que no caso que eu acabei de comentar com você, tá bom? Deixa eu ver onde foi que eu dei aula. Eu estou tentando lembrar. Ah, não foi aqui pelo canal Educação, não. Foi aula para concurso, onde a gente deu aula para a PF desse conteúdo aí, tá bom? Que ele é bem complicadinho mesmo, tá bom? Vamos ver aqui, professor. Eu te aconselho, Gabriel, se você quiser achar uma aula disso aí, que você busque aulas para concurso. Bota lá, concurso Polícia Federal, tá bom? Que eu acho que você vai achar aulas falando desse quartil aí, videoaulas, bem bacanas. Tem um métodozinho prático, tá bom? Porque fazer na íntegra dá trabalho. Vamos que vamos retomar aqui nossa aula, professor. Opa, foi voltar. É aqui, professor. Vocês já conseguem fazer aí, não conseguem não? Determine a medida das projeções de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 12 centímetros e um dos catetos 4. Professor, determine a medida das projeções de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 12 e um dos catetos mede 4. Então, peraí, professor, vou desenhar meu triângulo retângulo aqui. Tá aqui, vou desenhar maior, ficou feio. Só vou começar com a hipotenusa aqui, é melhor. Opa, professor. Tá aí, desenhei meu triângulo retângulo. Vou colocar aqui meu ângulozinho de 90 graus. Vamos lá. Quais foram as informações que foram fornecidas para mim? Professor, ele disse que a hipotenusa é 12. Isso tudo é 12, professor. Daqui para cá é 12. Ele disse para mim que um dos catetos é 4. Vou colocar aqui, professor. Ele quer que você calcule a medida das projeções. Ele quer que você calcule o M e o N. Ah, tá fácil, professor. Não é igual ao anterior, não. Eu vou usar a mesma relação, mas é diferente. Na realidade, nós vamos fazer só uma conta. O que é que vocês acham? Qual que é a conta que eu vou fazer agora, nesse exato momento, para estar encontrando ou M ou N? Quem que eu vou encontrar primeiro? Aqui, no caso, ele me deu a hipotenusa. Lá, a gente teve que achar a hipotenusa primeiro. E depois as relações vão ser parecidas. É porque lá, a gente já tinha o M e o N. Aqui ele quer que você encontre o M e o N. Professor, eu vou usar essa relação primeiro. Ó. B ao quadrado é A vezes M. Ou seja, 4 ao quadrado é o A, que é 12 vezes o M. Aí vou encontrar o M. E para achar o N, lógica, você não vai precisar de outra relação para tu achar o N. Por quê? Professor, eu já sei quem que é o A, né? 12. Se eu tenho M, eu consigo chegar no N. Vai ficar 16 é igual a 12M. Eu tenho que o M é 16 dividido por 12. Quanto que dá, professor? 16 dividido por 12. O professor dá 8 sobre 6, 4 sobre 3, vai dar exato. Não, professor. 16 dividido por 12, vai dar 12 vezes 1 dá 12, para 16 sobra 4, puxa a vírgula, coloca o 0. 12 vezes 3, professor, vai dar dízima. 12 vezes 3, 36, para 40 sobra 4. Coloca 0. Professor, vai dar dízima. Deu 1,3333. Ixi, professor, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque se aquilo ali deu
1,3333, deixa eu ver se eu li certo. Determine a medida das projeções de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é 12, botei. E um dos catetos é 4, fiz certinho. B ao quadrado, A vezes M. Beleza. Ficou 16 dividido por 12. Prof, deu certinho mesmo, deu 1,33333. E agora? Gente, eu também posso deixar o resultado na forma fracionária. Porque para me achar ali o N, cara, ou eu faria outro Pitágoras, eu posso deixar 16 sobre 12? Até posso, ou eu posso simplificar. Tipo, 16 e 12 por 4, professor, vai dar 4 terços, professor. Esse é o valor do meu M, 4 terços. Se eu quisesse achar o N, era só subtrair de 12. Eu poderia estar aplicando um teorema de Pitágoras para estar encontrando ali o outro cateto. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que eu acho que daria mais trabalho. Se eu sei, professor, que M... Deixa eu mudar até a cor da caneta. Se eu sei que M mais N, professor, dá 12, e eu já sei que o M é 4 terços, eu posso dizer que 4 terços mais N é igual a 12. Professor, pega o 4 terços, joga para o lado do 12, subtraindo, não é? Porque para a gente não botar na forma de dízimo aqui, vai ficar muito quebrado. Vou escrever lá em cima, professor. Eu sei que M mais N tem que dar 12. Se o M é 4 terços mais N, que é igual a 12, eu posso dizer que o N é igual a 12 menos 4 terços. O professor tem que tirar MMC, né? Tem que tirar MMC, subtração de frações. O nosso N, o MMC é 3. Aqui embaixo do 12 é 1. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 12 dá 36. Menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes 4 dá 4. O nosso N, professor, vai dar 32 terços, professor. Resolvida a nossa questão. Entendeu, Gabriel? Espera aí, quanto foi que deu o teu? 12 menos 4. Ah, tá. Entendi. É porque o 4 e o 3 ali, eu pensei que fosse uma coisa só. 12 menos 4 terços. Tirei MMC, 32 terços. Deu 4 terços e o outro 32 terços. Quer testar para ver se dá certo? 4 terços mais 32 terços dá 36 terços. 36 terços é 36 dividido por 3, que dá o nosso 12, que é a hipotenusa. Essa aqui foi um pouco mais complicadinha, porque o resultado não foi um número natural. Foi um número fracionário, foi um número racional. Mas, se você quiser deixar aproximado, não tem problema, não. Tipo, o 4 terços aqui, se você quiser, você coloca o igual com o tio. O nosso M, professor, deu aproximadamente 1,33. O nosso N vai dar aproximadamente... Quanto é que dá 32 dividido por 3? Ou 12 menos 1,33, se você quiser fazer. 32 dividido por 3 dá 10,66 aproximadamente. Pronto. Os dois valores. Caso necessitasse, só dividir numerador por denominador. Próxima. E agora, professor? Vou aumentar um pouquinho o nível, tá bom? Só que essa aí vai dar resultado exato, tá bom? Ele diz para mim que em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa mede 12 centímetros e a diferença entre as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa é 7. Ele não me deu as medidas das projeções, e sim a diferença entre elas, a subtração entre elas. Ele quer que você calcule a hipotenusa. Vamos nós. Desenha o triângulo retângulo. Vamos colocar aqui os dados. Ele diz que a altura relativa à hipotenusa é 12 centímetros. Você tem aqui a projeção M, a projeção N, e ele quer que você descubra
quanto que vale a tua hipotenusa, que é esse A. O que é que ele me deu de informação? Professor, ele disse para mim nessa questão que a diferença está aqui, ó. A diferença entre as medidas das projeções, a diferença entre as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa é 7. Ou seja, ele disse para mim que M menos N é igual a 7. Ou N menos M igual a 7. Foi isso que ele me deu de informação. E agora, professor, o que eu posso fazer? Prof, o senhor pode usar aquela relação da altura. A altura ao quadrado não é M vezes N? Então eu tenho essa informação e posso encontrar mais outra. A altura ao quadrado é M vezes N, ou seja, 12 ao quadrado é M vezes N. Prof, aqui o senhor pode dizer que M vezes N é igual a 144. Meus queridos, essa aqui, se você lembrar de produtos notáveis, ela se resolve muito rápido. Se você não lembrar, você vai acabar tendo que montar um sistema. E nesse sistema vai dar um certo trabalho. Como que eu posso usar o produto notável? A pergunta primeiro, o que que ele quer na questão? Ele quer que nós encontremos a medida da hipotenusa. Ou seja, o que ele quer que nós encontremos, professor, é o A. E o valor desse A aqui, professor, é a mesma coisa que o M mais o N. Então, se eu conseguir descobrir quanto que dá o M mais o N, eu consigo chegar no meu resultado. E aí, professor, como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui? Gente, eu posso tentar fazer de cabeça. Será que a gente consegue? 2 números que, subtraídos da 7, e os mesmos 2 números que multiplicados da 144. É uma tentativa. É uma tentativa. O que é que você acha? E aí? Professor, deixa eu ver aqui. 2 números que multiplicados da 144 e que subtraídos da 7, 16 e 9, não é não? 16 e 9? Será, professor? 16 vezes 9? 16 menos 9 dá 7? Professor, 16 menos 9 dá 7. 16 vezes... Será que eu consegui? Chutei aqui, deixa eu ver aqui. 16 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Sobe 5, 9 vezes 1, 9. Professor, não é que é mesmo? E 16 menos 9, prof, certinho, professor. O M vai ser 9 e o N vai ser 16. Ou 16 e 9. Professor, o M aqui, ó, é 16 menos 9, que dá 7. 16 vezes 9 dá 144. Tá, mas e se a gente não conseguisse chegar nesses resultados? Deixa eu só finalizar. Professor, se o M é 16 e o N é 9, M mais N vai ser 16 mais 9. A minha hipotenusa dessa questão vai valer exatamente 25. Parece o Girard. Só que o Girard é soma das raízes e produto das raízes. Professor, se eu não conseguisse de cabeça, se eu jogou aí, acabou acertando, como é que a gente ia desenrolar? Eu tinha que resolver um sistema. Nesse sistema, nós íamos contar com uma equação do segundo grau. Eu isolava o M ou N e substituía lá no produto. E a gente desenvolvia essa equação do segundo grau, achava o M' e o M duas linhas, ou N' ou N duas linhas, dependendo da variável que você escolhesse isolar. Tá, professor, deixa eu ver se eu coloquei espaço nessa daqui. Tem não, já é a outra. Prof, seria assim, ó. Aqui eu fui testando, tá bom? Sem testar. Como é que a gente faria sem testar? M menos N igual a 7. E a altura ao quadrado é M vezes N. E M
vezes n deu 100 e... Você tinha aqui um sistema. Você tinha um sistema. Eu vou isolar, professor, o m. Eu vou dizer que o m é a mesma coisa que 7 mais n. E vou substituir aqui, ó. Vai ficar 7 mais n vezes n é igual a 144. E a gente vai conseguir montar uma equação do segundo grau. Fazendo a distributiva, vai dar n ao quadrado mais 7n menos 144, que é igual a zero. Você vai resolver esta equação. Agora sim, Gabriel, dois números que somados dê menos 7 e que multiplicados... n ao quadrado mais 7n menos 144. É isso mesmo, 7 mais n. Professor, dois números que somados dê menos 7 e que multiplicados deu menos 144. Prof, vai dar um positivo e um negativo. Na realidade, o negativo a gente vai desconsiderar porque o n trata-se de uma equaçãozinha de segundo grau. Quando a gente substituiu, Gabriel. Professor, somados dá menos 7, multiplicados dá... Professor, vai ser exatamente menos 9, menos 16 e menos 9, professor. N1 menos 16 e o N2 é 9. Dois números que somados dá menos 7, isso mesmo, que multiplicados dá exatamente menos 144. Está aqui, professor. Esse não serve. O N vai ser exatamente 9. Pega esse 9, substitui aqui. O meu M é igual a 7 mais 9, que dá 16. Aí o processo resolutivo da equação de segundo grau fica a seu critério. Se você for bom de raciocínio, você conseguiria chegar no resultado sem a necessidade da equação do segundo grau. Tá expert? Botei a imagem agora aqui para vocês. Eu quero que você, no triângulo ABC, retângulo em A, determine as medidas A, C, N e H. Eu vou fazer essa, vocês fazem a próxima, pode ser? Ele quer que você determine a área e o perímetro do triângulo ABC. A gente está agregando valor às questões. Professor, olha só. Vamos começar encontrando cada uma das medidas. Depois a gente vai atrás da área e do perímetro. Professor, deixa eu ver se é a mesma questão. N... Ah, não, que já é outra. Poxa. Será que eu anotei? Volta. E não volta por quê? Aqui é CB, é 20 embaixo. Eu acabei esquecendo de colocar o exemplo do esboço. Vamos lá, então. Na nossa situação aqui. Professor, começaríamos encontrando o N. O N, professor, aqui, ele vai valer exatamente 13. Foi o mais fácil. Porque se lá é 7, tudo é 20, o N é 13. Professor, se eu já sei que o N é 13, eu já tenho como encontrar o H. Eu sei que a altura ao quadrado é M vezes N, professor. Ou seja, a altura ao quadrado é o meu M, que é 7, vezes o N, que é 13. A altura ao quadrado, 7 vezes 13 vai dar exatamente 70. 3 vezes 7, 21. Vai dar exatamente 91. A altura é igual a raiz quadrada de 91. Professor, achar o B e o C. Eu tenho que B ao quadrado é A vezes M, e eu tenho que C ao quadrado é A vezes N. Eu vou ter que B ao quadrado é o A, que é 20, vezes o M, que é 7.
B ao quadrado, professor, vai dar 140. B é igual a raiz de 140. Professor, B é a mesma coisa que a raiz de quanto? Deixa eu ver. É 14 vezes 10. 14 é 2 vezes 7, 2 vezes 5. Professor, vai ser 4 vezes 35. Vai ser 2 raiz de 35. O valor do nosso B. Valor do C. C ao quadrado. Professor, é obrigado dar exato? Não. Pode dar em função da raiz. É igual ao nosso A, que é 20, vezes o nosso N, que nós encontramos, que é 13. C ao quadrado é 260. C é a raiz de 200 e C é a raiz. Está conseguindo achar vocês? Quanto é que vai dar o outro ali? De 260, professor, vai dar exatamente 4 vezes, deixa eu ver aqui, 4 vezes 65. 4 vezes 65 dá 260. O meu C vai ser 2 raiz de 65. Certinho? Deu certo? Eu acho que a outra vai ficar mais fácil para vocês. Vai ficar mais fácil. Prof, essa daqui, ó, agora, ó. Deixa eu pular ela aqui. Pronto. Aqui é que está o enunciado. Professor, volta. Calma, professor. Esqueci de um detalhe. Ele ainda queria que você calculasse a área e o perímetro. Ixi, professor. O perímetro é a soma de todos os lados, professor. Vai ser o 20 para somar com B e com C, ou seja, mais 2 raiz de 35 mais 2 raiz de... Ficaria assim mesmo o meu perímetro, porque não vai dar exato. E a área, professor, a área base vezes a altura dividido por 2. Ficou bem estranho esses valores. Eu acho que algum desses valores foi digitado errado. Tenho quase que certeza, porque vai ficar muito estranho os resultados. Muito estranhos mesmo. Professor, a área ia ser 20 vezes a altura, que é a raiz de 91 dividido por 2. Professor, dá 10 raiz de 91. Mas vamos para a próxima. Eu acho que a próxima vai dar mais exato. Tá aí, professor. No triângulo retângulo ABC, retângulo em A, determine as medidas C, N, H e B. Isso aqui vai dar mais certinho. E determine a área e o perímetro. Vocês conseguem fazer? Conseguem? Vou começar com 2 minutinhos. Aí eu volto, pode ser? Coloca aí, minha diretora, 2 minutinhos para eles tentarem fazer. 2 minutinhos.
deixa eu ver. Você colocou para mim ali, h ao quadrado é igual a m vezes n. Mas eu não tenho h, cara. Não tenho h. Ah, não, mas essa fórmula aí é outra. Essa que você colocou aí para mim é b ao quadrado, não é isso? C ao quadrado é a vezes n. Aí sim. É porque aquela primeira lá não dava para a gente aplicar direto ela, não. Não é isso? E aí, vocês da escola, conseguiram? Professor, o primeiro que eu vou tentar descobrir aqui, professor, é o próprio A, é a própria hipotenusa. Depois que eu achar a hipotenusa, eu já consigo automaticamente achar o N. Já consigo automaticamente achar o N. Essa daqui os valores parecem que estão corretos. Aquela lá esquece, aquela lá que aqueles valores ficaram muito estranhos. Mas tá certo, tá bom? Tudo que a gente fez tá certo lá. Eu não colocaria uma questão tão quebrada os resultados. Professor, aqui ó, é o B, não é isso? C está do lado de lá. Então, aqui é o M. Professor, vai ser B ao quadrado é A vezes M. 6 ao quadrado é A vezes o M, que é 4. Professor, resolvendo isso aqui. 4A é igual a 36. A é 36 dividido por 4. A vai valer, a hipotenusa é 9, professor. A hipotenusa é 9, certinho 9. Tá vendo como essa aqui já está melhor? Só isso aqui vale exatamente 9. Então, eu já sei quanto é que vale o N, professor. O N aqui, professor, ele vai valer 5, professor. O N vai valer 5. Se o A é 9, se tudo é 9, do lado de lá é 4, o outro tem que ser 5. Agora dá para usar aquela h ao quadrado é m vezes n, Gabriel, agora dá. H ao quadrado é m vezes n. H ao quadrado é o m, que é 4, vezes o n, que é 5. H é a raiz de 4 vezes 5. H vai dar 2 raiz de 5. Achei o H, professor. Está faltando só o C, professor, para o senhor terminar a questão. O senhor já encontrou o H, o senhor já encontrou o N, o senhor encontrou o B? Não, o B ele já tinha me dado. É o C, no caso. É o C. O A e o C. Está faltando o C, professor. O senhor vai fazer C ao quadrado é A vezes N. C ao quadrado, que eu quero, é o A, que é 9, vezes o N, que é 5. Professor, C é igual a raiz de 9 vezes 5. C vai dar 3 raiz de 5. Encontrei todas as letras, não é verdade? Já encontrei o H, está ali. Já encontrei o C, professor. Então, agora vamos calcular o perímetro e a área, professor. Vamos nós. Professor, está aqui. O senhor encontrou que o seu A vale 9. O senhor encontrou que o N vale 5. O C, professor, deu quanto? 3 raiz de 5. O H deu 2 raiz de 5. Pronto, professor. Então, o perímetro. Se bem que esse aqui, o perímetro também não ficou exato, não. Somar todos os lados. Vai ser o A, que é 9, mais o B, que é 6, mais o C, que é 3 raiz de 5. Reduzir somente os termos semelhantes. O meu perímetro vai ser 15 mais 3 raiz de 5. Seria o meu perímetro. Professor, a área. Como é que calcula a área? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A área de um triângulo é a base dele ali, que é 9, vezes a altura dele, que é 2 raiz de 5, dividido tudo por 2. Corta esse 2 com esse 2. A área desse triângulo vai dar exatamente 9 raiz de 5. Entenderam? Vamos para a próxima. Já tem tempinho aí. Professor, vamos lá.
E essa aqui, professor? Mais contextualizada, mais bonitinha, mais coloridinha. Na figura abaixo, a distância da casa à estrada é de 1,2 quilômetros. Letra A. Qual é a menor distância entre a árvore e a caixa d'água? Professor, a letra A, ele quer que o senhor descubra essa distância aqui, ó, entre a árvore e a caixa d'água. Ele quer essa distância, que é a hipotenusa, né, gente? Tá de cabeça para baixo? Letra B. Qual é a menor distância entre a casa e a árvore? Professor, ele está pedindo essa daqui, ó. Eu vou chamar de B da letra B. Entendeu? Professor, qual é a menor distância da caixa d'água para casa? Professor, ele quer que o senhor descubra o C aqui, ó. Deu certinho. A letra A pediu a hipotenusa, a letra B e a letra C pediram os catetos, que eu chamei de B e C mesmo. Ele já me deu nesse triângulo a altura relativa à hipotenusa e ele já me deu aquele 1,6 que vai ser o valor do N. Não é isso? Então vamos nós, professor. Letra A, B e C. Tem como eu encontrar a hipotenusa direto? Professor, tem e não tem. Como é que a gente poderia fazer? Para me encontrar quaisquer uma delas, eu tenho que achar primeiro, sabe quem? O M. Eu tenho que achar o M primeiro. Mesmo que essa aí não daria de usar, Gabriel, porque está faltando duas letras, está faltando duas variáveis. Você não tem nem o C e nem o A. Entendeu? Eu tenho que ter pelo menos duas dimensões. Essa questão aí, para começar a resolver ela, eu tenho que começar achando essa distância aqui. O M. E eu vou usar a partir da fórmula da altura. Então, o que é que eu vou encontrar primeiro? Professor, você vai encontrar primeiro essa distância aqui, ó. O M. Que fórmula eu vou usar? Professor, o senhor vai usar H ao quadrado é M vezes N. O senhor vai usar aqui 1,2 ao quadrado é o M que eu quero vezes o N, que é 1,6. Tá entendendo? Já eu respondo a letra A. Porque não tem como a gente resolver direto. Encontrar a hipotenusa direto. Depois que eu encontrar o M, eu já achei automaticamente a minha hipotenusa. Professor, resolvendo a minha conta, vai ficar 1,44 é igual a 1,6 M, professor. Eu posso dizer que o meu M é 1,44 dividido por 1,6. Quanto que vai dar o valor do meu M? 1,44 dividido por 1,6, professor, dá exatos 0,9. A unidade é... Pronto, achei o valor do M. Ah, se eu já achei o valor do M, professor, eu já tenho como achar a hipotenusa. Tem, professor? Tem. Porque a hipotenusa é a soma de quem? Professor, a hipotenusa é a soma do M com N, professor. A minha hipotenusa é a soma do M com N. A minha hipotenusa é o M que eu acabei de achar, que é 0,9, mais o N, que é 1,6, professor. Dá quanto? Quanto, professor? O meu A dá exatamente 2,5 quilômetros. Respondi a letra A. A distância da árvore para a caixa d'água é uma distância de 2,5 quilômetros. Professor, agora que eu já tenho o valor do A, professor, já ficou mais fácil. Sabe por quê? Eu já sei que essa distância aqui é 0,9 quilômetros. Eu já sei que essa distância é 2,5 quilômetros. Agora já ficou super, mega, hiper fácil achar o resto das questões. Qual a menor distância, professor, entre a casa e a árvore? Ele quer essa distância agora, ele quer o B. Agora sim, professor, eu vou usar B ao quadrado é A vezes M, ou seja,
B ao quadrado é o A, que é 2,5, vezes o meu M, que é 0,9. B ao quadrado, aqui vocês podem estar achando difícil, porque a gente está fazendo conta com número decimal. Professor, 2,5 vezes 0,9 dá 2,25. B é a raiz de 2,25. B vai dar exatamente 1,5 quilômetros. A distância da casa à árvore é de 1,5 quilômetros. Vocês entenderam? Aquele 2,5 vezes o 0,9 deu 2,25. A raiz quadrada de 2,25 é 1,5. Está faltando só a letra C, professor, agora. Já sei que toda essa distância, professor, é 2,5 quilômetros. Já sei que essa distância é 0,9 quilômetros. E acabamos de descobrir, professor, que essa distância é de 1,5 quilômetros. Está faltando só agora a letra C, professor, que é a distância da casa até a caixa d'água. Professor, você vai fazer C ao quadrado é A vezes N. C ao quadrado é o A, que é 2,5, vezes o meu N, que é 1,6. C ao quadrado, quanto que dá? 2,5 vezes 1,6. Aí você faz devagarzinho aí a conta. 2,5 vezes 1,6. Professor, dá exatamente 4, certinho, 4. C é igual a raiz de 4. C vai dar exatamente 2 quilômetros. Ou seja, a distância, na figura abaixo, a distância da casa para a estrada, para a estrada de 1,2 quilômetros. Ele já tinha dado para a gente lá. Você entendeu? Encontrei todas as perguntas que ele estava fazendo para a gente para essa mesma questão. Deu certo? Vamos para a próxima. Prof, utilizamos relações métricas. Mesma coisa aqui, mesma coisa, só vai mudar a medida que ele vai pedir. Quer ver? Ele disse que a chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões indicadas na figura. Já estou vendo até valor pitagórico aqui. 60, 80, 3, 4, 5. Se eu dobrar, fica 6, 8, 10. Eu já sei até a frente do terreno aí da chácara da Ana, ó. Vai dar 1.000 metros, dá 1 quilômetro. Só que a pergunta que ele está fazendo para a gente é qual que é a distância do portão, professor, para o poço. Professor, pelo que eu aprendi, isso aqui é a altura relativa à hipotenusa, é o que ele quer. E, professor, e agora? Como é que eu faço para achar essa altura relativa? Eu tenho duas fórmulas que têm altura. A altura ao quadrado é m vezes n, e A vezes H é igual a B vezes C. Eu tenho B e tenho C, só que eu não tenho a hipotenusa. Professor, sabe o que é que a gente faz? A gente começa essa questão encontrando o A, encontrando o valor da nossa hipotenusa. Primeira coisa que eu faço, encontrar o valor da nossa hipotenusa. Cara, dá certo? Vamos ver. Hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas se você lembra lá dos valores pitagóricos, vai dar 1.000 metros, professor. Vai dar exatamente 1 quilômetro. Então, a gente vai ter que A ao quadrado vai ser 600 ao quadrado. Professor, é 600 vezes 600. Dá 360.000. 800 ao quadrado dá 640.000. A ao quadrado vai dar exatamente 360 com 640.
Professor, dá exatamente 1 milhão, professor. Professor, encontrei que a minha hipotenusa ali vale exatamente 1000 metros. Agora já dá para a gente fazer, professor. Agora dá. Aqui a altura. Isso aqui tudo é 1000 metros. Então, professor, vou usar essa relação. A vezes H é igual a B vezes C. A, que é 1000, vezes H, que é o que eu quero descobrir. Não é isso? 1 quilômetro de frente, ó, Gabriel. Vezes H, que é a distância do poço lá para o portão, para a porteira, é igual ao B, que é 600, vezes o C, que é 800. A gente vai ter 1000H é igual a 480 mil, que é o 600 vezes o 800. H dividido por, corto os 3 zeros com os 3 zeros do 1000, a altura lá vai dar igual a 480 metros. Você já pensou se você estivesse dentro desse terreno, aí o cara te informasse as dimensões do terreno, aí tu queria saber quanto que tu ia caminhar, ou melhor, o cara vai fazer, professor, vai botar uma torneira ali, professor, lá no portão, bem no portão, professor, ele vai botar uma torneira lá, e tem que botar um encanamento lá para ligar uma bomba, professor, lá naquele poço. Quantos metros de cano ele tem que comprar? Professor, ele teria que comprar exatamente 480 metros de cano. Pegou uma situação hipotética. O pessoal vai fazer irrigação, às vezes coloca aquela bomba lá dentro do poço, não é? Para começar a fazer a irrigação. E, professor, ele gasta tantos metros para cá, tantos metros para lá. Tem como a gente estar se utilizando de algumas dessas relações, mesmo que o triângulo não seja retângulo. Se você cortar um triângulo, vamos dizer que ele é, professor, um terreno retangular. Se você cortar na diagonal, você vai ter 2 triângulos retângulos. E dá para você se utilizar. Se você souber das dimensões do terreno, dá para você conseguir resolver muitas e muitas situações. Pegou a ideia? Tranquilo? Só revisar agora, tá bom? Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.